E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Quero conversar com vocês sobre esta matéria aqui no portal do Cláudio Dantas, né? Nós estamos falando sobre isso já em alguns vídeos, que o cartão de crédito no Brasil é um negócio que é estarrecedor, né? As taxas que a gente vê no cartão de crédito, no rotativo, ali quando você parcela, né, a fatura ou deixa de pagar, os juros que eles cobram é algo de outro mundo. E o Banco Central, na pessoa aqui do Galípolo, presidente do Bacen, parece que assistiu nossos vídeos, né? A gente brinca assim, mas porque é exatamente o que estávamos falando em alguns vídeos anteriores, ele citou que é essa tremenda da jabuticaba brasileira, né, que nós temos somente aqui, é algo exclusivo, essas taxas, né? E por que ele trata sobre isso? Principalmente num ano que o negócio está muito difícil para os brasileiros, o nível de endividamento está muito grande. Só agora, né, Banco Central, vocês observaram isso, o estrago está feito nessa política econômica do governo atual. Então agora vocês estão enxergando que isso é uma jabuticaba, que é algo exclusivo do Brasil, que só tem no Brasil essa taxa de juros exorbitante, né? Pois é, em alguns momentos atrás, né, vocês até colocaram um teto ali de juros, né, que os bancos podem estabelecer ali no cartão de crédito, né, e também no cheque especial, mas está na hora do cartão de crédito, do financiamento e do rotativo, né, na fatura. Vocês precisam mudar isso urgente. E parece que agora, né, o Banco Central está começando a ter esta visão, né, aquele insight a respeito disso, e estão conversando, né, e é isso que trata essa matéria, porque o presidente do Bacen diz que o arranjo brasileiro, né, é diferente do adotado em outros países, porque só aqui nós temos essas taxas ridículas e malucas que os bancos cobram por alguns dias de atraso, né, multa por atraso, juros exorbitantes, porque ele cita a questão da Selic, gente. A Selic é 14, na casa dos 14%, né, e a taxa de um parcelamento, um atraso no cartão de crédito, você vê ali 15% ao mês. Isso é loucura. Então o que está acontecendo? Será que vem mudanças por aí? Porque na fala do Galípolo aqui no portal do Cláudio Dantas, ele diz que está na hora de mudar. Os cartões de crédito precisam ter aí um tipo de mudança e parar com essas cobranças exorbitantes, porque não tem lógica. Aí se fala também, né? Ah, mas isso daí é uma questão que o cartão de crédito não tem garantia. Sim, o cheque especial não tem garantia, né? E ele é 8%, vocês limitaram. Ah, o crédito pessoal, ele é sem garantia. E ali podem ser mais baratos que outras instituições que querem cobrar 30%, 15%, e tem taxas bem mais vantajosas, de 6, 4 mil por cento no crédito pessoal, por aí, certo? Então, quando o banco quer fazer o negócio de uma forma bem tranquila para o cliente, mas com juros mais baixos, né, ele faz. Então, está na hora do Banco Central colocar um teto nisso daí, porque isso é algo absurdo, não dá mais para continuarmos com essas taxas de juros de 2 dígitos aqui no Brasil ao mês, né? Quando for aí um rotativo de um cartão, quando acontecer uma situação como essa. Então ele cita aqui diversos pontos, principalmente uma questão aí relacionada à quantidade de cartões que temos no Brasil. 60 milhões de pessoas possuem aí essas movimentações em cartões, 40 milhões aí, eles muitas vezes atrasam suas faturas e os bancos faturam com isso, né? Os bancos lucram muito com isso, basta você passar um dia sem pagar, já é uma taxa aí que eles cobram pelo atraso, né? Você entra no rotativo, leva para outro mês, é uma taxa de juros louca que vem também. Então, o que a gente observa? Os bancos precisam, né, tomar uma posição a respeito disso, e o Banco Central é um fator importantíssimo nesse sentido. Então, isso que está tratando aqui a matéria, e o que eu percebo aqui, o Banco Central está de olho nisso, né, e parece que agora eles querem, né, fazer alguma coisa, né, então poderemos ter mudanças no cartão de crédito. Isso daí é algo tão sonhado pelos brasileiros. Olha só, isso daqui a gente falou alguns dias atrás, num vídeo nosso. Galípolo chamou a atenção
para a diferença entre a taxa básica de juros e os encargos cobrados no crédito rotativo do cartão. Segundo ele, enquanto a Selic está em 14,25, o juro do rotativo gira em torno de 15% ao mês. Nós falamos isso em um vídeo anterior, tá? Indicando que essa modalidade é pouco sensível às decisões de política monetária. E é exatamente, né, esta modalidade cartão de crédito parece que ela não é tocada pelos juros, né, da Selic. Se a Selic vai a 2%, como já foi no governo do Bolsonaro lá, o que acontece? Os juros do cartão de crédito rotativo continuaram do mesmo jeito, né? É loucura isso. Então tá na hora do Banco Central fazer alguma coisa, colocar um tipo de teto nessa situação aí, porque não tá dando, gente, tá? Olha lá, ele diz aqui que a origem disso são características históricas da economia brasileira, né, marcadas pelo período ali de alta inflação que a gente via aí, um dia tá de um jeito, de madrugada já tá de outro, então era aquela loucura, né, antes do Plano Real. Então vem daí esse fenômeno que só tem no Brasil de juros exorbitantes aí no cartão de crédito, tá certo? Aí o que ele fala aqui? Vamos lá. Ele diz aqui que isso daí pode sim ser levado, né, esse cenário, olha lá, para o presidente da autoridade monetária, esse cenário revela a necessidade de uma adaptação estrutural do sistema de pagamentos brasileiro, aproximando dos modelos adotados internacionalmente. Já é tempo, né? O Banco Central está há muito tempo deixando os bancos lucrarem em cima dos brasileiros aí, que passam muita dificuldade, ainda mais com essa taxa de juros exorbitante que o governo deixou chegar, por causa que o Banco Central tem que agir para conter a inflação e o governo quer competir, né, gastando mais, e ele então vê a taxa de juros elevada para poder ele então conseguir crédito também, vender títulos públicos e tocar aí os projetos governamentais, ou então, né, queimar dinheiro, né, porque isso o governo faz muito. Então ele fala que ele ressaltou, no entanto, que qualquer mudança deve ocorrer de forma gradual para evitar impactos negativos sobre consumidores e o mercado. Então é um relance que a gente observa aqui. Então, parece que realmente o Banco Central está de olho nessa situação e vamos possivelmente ter mudanças, né? Esse daqui é o cenário que a gente observa lendo uma matéria como esse, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode acessar depois aqui o portal do Cláudio Dantas. O Galípolo falou sobre isso, é o que a gente sempre bate nessa tecla, tá na hora do Brasil passar por mudanças realmente estruturais, mas precisa de um governo que realmente seja um governo pró-mercado, liberal, né? Que não seja a favor do lucro, apenas lucro bancário, porque pensa num governo, que é o governo atual, que favorece e deixa os bancos mais ricos, porque por causa dessa taxa de juros, quem lucra com isso são os bancos. Então os bancos ganham trilhões aí de reais, né, por conta dessas taxas exorbitantes que a gente vê nesses governos, né, de centro-esquerda ou de esquerda, né, porque eles realmente são governos muito gastadores. Então a gente, para começar uma mudança, precisa primeiro de um Paulo Guedes da vida, né, uma mudança estrutural na visão da economia, que vá baixar essa taxa de juros e forçar também os bancos, através de decisões do Banco Central, né, de políticas econômicas que venham então aí a levar os bancos a baixar essas taxas. Então parte também do governo esse desejo e vontade política. Então nesse atual governo a gente não vai ver isso, não espere desse atual governo isso, né? Ele não baixa nem a taxa de juros Selic, não deixa nem baixar, vamos dizer assim. Imagine então favorecer aí um ambiente para o cartão de crédito se tornar algo mais barato para os consumidores, certo? Então a gente precisa de mudanças estruturais que começam na mudança dos governantes, né, do presidente, a senadores, etc, para poder a gente ter uma visão equilibrada de como o mercado internacional funciona. Só o Brasil aqui tem esse atraso, dependência do dinheiro público. Todo mundo quer depender do dinheiro público, o Estado tem que me dar emprego, tem que ser servidor para ter estabilidade. Gente, pelo amor de Deus, né? Já chega. O Brasil é um país atrasado com essa visão que ainda quer que o Estado dê emprego. Já chega, né? A gente viu aí alguns dias atrás o Banco Central americano soltando as profissões, né, que ganham mais lá nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, né? Engenharia e suas ramificações, engenharia civil, engenharia da computação, etc. Aí aqui no Brasil, dono de cartório, né? Servidores públicos do judiciário. Olha, gente, a gente nunca vai ser um país desenvolvido quando o Estado
dá os maiores empregos, os maiores salários. Isso não existe em países desenvolvidos. Somente no Brasil a gente tem essa mentalidade que o Estado tem que dar dinheiro pra gente, o Estado tem que deixar a gente rico. Pelo amor de Deus, o país vai quebrar, ninguém aguenta mais isso, né? O brasileiro tem que mudar, os jovens têm que parar de ter esse pensamento direcionado para o serviço público. A gente tem que pensar em ambiente privado e dar um ambiente favorável para que isso se desenvolva, os melhores salários sejam do ambiente privado, assim como são os países desenvolvidos. Vê lá se as pessoas que estão nas faculdades americanas, europeias, eu quero ser servidor público. Só aqui nós temos isso, gente. Então, uma mentalidade que leva o seu jovem ali uma mentalidade de um país que leva o seu jovem, a sua juventude a ter essa visão, o país nunca vai se desenvolver, o país nunca vai crescer, porque os países desenvolvidos, por isso que eles são desenvolvidos, porque eles já fizeram o dever de casa. Então começa nisso tudo, gente, né? Na mudança da mentalidade da população, na mudança do ambiente doméstico favorável ao desenvolvimento de um mercado liberal, né? Que não vai depender do Estado para ter emprego e renda. Pelo amor de Deus, é ridículo, já chega isso nesse país, né? A dependência do estatal para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro já chega, gente. É por isso que os impostos são altos nesse país, porque olha a multidão de gente para pagar salário, já chega, privatiza o que dá para privatizar, né? Facilita aí a entrada do setor público, parcerias público-privadas para o negócio andar realmente como deve andar, ter justiça, né? Ter equidade. Então vamos lá, pessoal, o Brasil precisa de uma mudança completa em todos os sentidos para poder a gente ver lá no fronte de batalha, lá no mercado, acontecendo uma diminuição dessa taxa. Tudo começa por aí, o ambiente tem que ser mais favorável, né? O brasileiro aí já está cansado de pagar altos impostos para ter que bancar o Estado, e o Estado é muito gordo, é muito inchado, então já chega, não dá mais. Então essas políticas públicas têm que mudar, a economia tem que mudar, a visão liberal tem que acontecer, porque esse papo aí, não, o liberalismo não é bom, então conversa com os países desenvolvidos que tiveram essas visões liberalistas, né? Somente assim eles se desenvolveram. Não existe o Estado como propulsor do desenvolvimento econômico, só na cabeça de quem criou isso, né? O Brasil precisa mudar essa página, já chega, gente. Então queremos mudanças em juros, em taxas, cartões de crédito mais baratos, né? Precisamos mudar a estrutura como um todo, né? Desde o governo, a visão, a cultura do povo, para poder a gente ver essas mudanças aqui acontecerem. Então já é o primeiro relance que a gente vê aqui, o Banco Central falando sobre isso, né? Mas queremos mudanças completas. Começa aí mexendo na base, na estrutura, no formato, né, da empregabilidade do brasileiro. O ambiente privado tem que ser o melhor ambiente, não o setor público, porque ninguém aguenta muito imposto para pagar isso. Nunca vão se desenvolver a nação, nunca vamos desenvolver a nação como um todo, somente um grupo. Isso é ridículo nesse país. Então já chega, pessoal, nós temos que virar essa página e nos tornarmos país de primeiro mundo. Vai levar um tempo? Vai levar, mas vamos aí continuar investindo em cultura, educação financeira, entendimento para abrir a mente do brasileiro, porque o Brasil não aguenta mais. São muitos impostos, a carga tributária é muito alta, ainda tem essas taxas de juros loucas e malucas, que o ambiente tem que mudar também para elas baixarem como um todo, tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui no canal John Financeiro. A gente agradece aí a sua audiência mais uma vez. Comenta aí embaixo o que você acha. Considere deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha. A gente vai desenvolvendo uma ideia de maneira saudável aí nos comentários. Eu sempre procuro responder cada um de vocês, tá certo? Obrigado, até a próxima. Valeu!